Fala, torcedor tricolor, seja muito bem-vindo ao canal DNA Tricolor 1902. Eu sou Iago Gorito e hoje vou estar trazendo para vocês a excelente notícia que o goleiro Fábio renovou com o Fluminense. Também a notícia de que o Olímpia pode ser punido pela torcida deles nas oitavas de finais contra o Flamengo, ter acendido sinalizadores e estourado bombas no Defensores del Chaco, que é o estádio deles. Também vou estar trazendo para vocês que a dupla Fla-Flu conseguiu reverter a eliminada do Vasco e o Vasco não vai mais enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. E também vou estar trazendo para vocês a excelente notícia que a nossa torcida esgotou todos os ingressos para as quartas de finais da Libertadores contra o Olímpia. Abram alas, o meu fusão vai passar, é voz que não se cala. Então vamos lá, vamos começar com a primeira notícia aí, vamos falar da possível punição para o Olímpia, beleza? Vamos lá. Comebol abre expediente e o Olímpia pode ser punido antes de enfrentar o Fluminense. Ótima notícia, né? Foguetório ocorrem antes e depois da partida contra o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Decisão deve ser revelada antes do início das quartas de finais. A Comebol abriu expediente disciplinar contra o Olímpia do Paraguai por incidente no jogo contra o Flamengo pela Libertadores. A entidade investigará o clube por conta do uso de bombas e fogos de artifício registrados dentro do Defensores del Chaco, em Assunção, antes e depois da classificação paraguaia para as quartas de final. O GE apurou que o Olímpia já está ciente do expediente disciplinar aberto pela Comebol e recebeu um prazo para apresentar a sua defesa. A decisão, que pode ocasionar em multa, deve ser conhecida antes da abertura das quartas de final, quando os paraguaios enfrentam o Fluminense. Jogo de volta será no Defensores del Chaco, como a gente já sabe. O clube foi enquadrado no artigo 12.2, tá, do artigo disciplinar da Comebol, que trata de ordem e segurança nas partidas. Uma das proibições é acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico. Nesta Libertadores, Fluminense e Flamengo já foram multados por conta da mesma denúncia. A Comebol multou o tricolor nas partidas contra o The Strong no valor de $5 mil, em torno de 24,6 mil na época, R$ 1.000 na época. E contra o River Plate também no Maracanã, no valor de $8 mil, ou em torno mais ou menos de 39,6 mil reais na época, pelo uso de objetos pirotécnicos na Libertadores. Já o Flamengo foi multado em 5 mil pelo uso de sinalizadores e bombas nas arquibancadas do Maracanã na vitória sobre o Racing no último dia 8 de junho. O dinheiro das duas multas será descontado da premiação do clube tem a receber no fim do torneio. Então é isso que vem falando na matéria aqui no GE sobre a punição que o Olímpia tomou, só que a gente já sabe, né? Só vai ficar, o Olímpia tomou não, né? E ainda vai tomar a punição provavelmente, mas só vai ficar na multa mesmo, a gente já sabe disso. Tinha muita gente falando que seria, assim, será que seria possível que o Olímpia perdesse o mando de campo ou jogar de portões fechados? Não, isso não vai acontecer, tá? Infelizmente. Mas, e sim, vai ficar na multa mesmo. Muito provavelmente, basta depois a gente saber qual vai ser o valor que o Olímpia vai ter que pagar por essa torcida ter acendido sinalizadores, estourado bomba e essas coisas assim, tá ok? Então essa é a notícia que nós temos sobre a possível punição do Olímpia. Bom, vamos começar com uma excelente notícia, né? Que é a renovação do goleiro Fábio. Todo mundo já estava esperando por isso, todo mundo ansioso. Eu mesmo já estava doido para que ele renovasse logo, porque eu estava preocupado que ele quisesse voltar para o Cruzeiro, mas ao mesmo tempo eu também pensava que, tipo assim, poxa, o Cruzeiro é o time que provavelmente é o time do coração do Fábio, mas só que eles rejeitaram ele lá. Aí agora ele vai voltar para o local onde rejeitaram ele. O Fluminense foi o time que abriu as portas, o único time grande e de camisa pesada que abriu as portas para o Fábio estar atuando em um grande clube, né, do Brasil, e com grandes chances também de estar conquistando algo, né?
E a gente sabia que o Cruzeiro estava de olho no Fábio, querendo que o Fábio voltasse, mas eu estava até falando aqui esses dias que eu pensava sim que o Fábio iria renovar com o Fluminense pelo fato de que o Fluminense tem disputado títulos, tem buscado conquistas, já o Cruzeiro não, né? O Cruzeiro não tem feito isso, então eu até falei, a chance dele renovar com o Fluminense eu acho que é muito maior do que ele uma possível volta para o Cruzeiro. Tá? Então vamos estar lendo a matéria aqui para vocês. Tá aqui no GE também, tá? Fluminense anuncia renovação de contrato do goleiro Fábio, aos 42 anos. Camisa 1 vive grande temporada pelo clube e ganhou campanha do treinador Fernando Diniz pela renovação de contrato. O Fluminense anunciou a renovação de contrato do goleiro Fábio, de 42 anos, até o fim de 2025. Ótima notícia, né? Ou seja, 2 anos. 2 anos e meio, provavelmente. Se cumprir o novo contrato até o fim, o goleiro irá jogar até completar 45 anos. O camisa 1 é um dos destaques tricolores na temporada e um dos líderes de defesa difíceis no Brasileirão. Por isso que eu falei, um ótimo goleiro, tem salvado a gente muitas das vezes. Então era essencial o Fluminense fazer essa renovação com o Fábio. Até pelo fato que a gente sabe que se caso aconteça de um dia o Fábio sair, até o momento a gente não tem nenhum substituto para ele. Né? A gente tinha o Marcos Felipe, mas foi emprestado do Bahia. Então eu fiquei muito preocupado com isso, principalmente pensando no futuro do Fluminense, né? Em 2 temporadas no clube, Fábio tem 105 partidas com a camisa do Flu, né? E foi titular na conquista do bicampeonato carioca, ambos em finais contra o Flamengo. Há 10 dias, o treinador Fernando Diniz fez campanha pública pela renovação e se referiu ao atleta como gênio do gol. Continuando aqui, as conversas foram iniciadas há mais de um mês, aliadas ao desejo de Fábio não se aposentar. Mesmo completando 44 anos em 2024, o Fluminense não vê problema na idade avançada do jogador, tendo em vista que suas performances nas 2 temporadas de Laranjeiras não deixam dúvidas sobre o seu desempenho. Como eu falei aqui, tendo salvado muitas das vezes, né, muitas derrotas do Fluminense deixou de ter por conta das defesas muitas vezes inexplicáveis do Fábio. O Cruzeiro, ex-clube do Fábio, pelo qual ele jogou 976 vezes, monitorava a situação para tentar um retorno do jogador na reta final da carreira. Ele é o atleta com mais jogos na história da Raposa, mas sempre que perguntado, ressaltou a gratidão ao Fluminense. Foi o que eu falei, o Fluminense foi o clube, depois de toda a rejeição que ele recebeu no Cruzeiro, o Fluminense foi o clube que abriu as portas para o Fábio estar voltando jogar de novo, né, num time com camisa depois do Cruzeiro, né? Porque até onde a gente sabe, ele iria para um América Mineiro, que claro, é um bom time também está na primeira divisão, mas não tem um peso de camisa que o Fluminense tem. Onde eu parei, ressaltou a gratidão ao Fluminense, que abriu as portas após a saída da equipe mineira. Na última quarta-feira, o camisa 1 tricolor descartou qualquer conversa com Ronaldo, dono da SAF cruzeirense, sobre a possibilidade de retorno ao clube e criticou a postura do gestor ao dizer que faltou hombridade no processo de saída de Minas. Com o Fábio debaixo das traves, o Flu volta a campo no próximo sábado às 6h30, quando recebe o América Mineiro na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, depois da equipe voltar as atenções à Libertadores na quinta-feira, dia 24, às 9h30 da noite, quando abre as quartas de finais contra o Olímpia no Maracanã. Então, cara, pra gente iniciar essa semana boa, claro, treinando com muita intensidade para que a gente pegue o América Mineiro, aproveitando que eles são os últimos, são lanterninha, né, do Campeonato Brasileiro, despache eles de vez, consiga os 3 pontos e o nosso time consiga ir mais tranquilo para enfrentar o Olímpia e quem sabe a gente não consiga uma diferença no saldo de gols aí de 1-0, 2-0, até mesmo quem sabe uns 3-0 no Maracanã. Seria sensacional para que a gente tivesse mais condições da gente buscar a classificação lá no Defensores del Chaco.
Então, essa é a notícia que eu trago para vocês sobre o Fábio. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá para a próxima, né? Vamos começar falando aqui da liminar que a dupla Fla-Flu derrubou, né, do Vasco. Tá aqui no GE também, vou estar trazendo para vocês. Então, vamos começar a matéria aqui. Justiça derruba liminar do Vasco para jogar no Maracanã. Desembargador atende pedido de Flamengo e Fluminense e cita o estádio Newton Santos como possibilidade para receber a partida de domingo. O clube vai recorrer da decisão, né? O Vasco vai recorrer, né? Isso é uma briga que já está há muito tempo, a gente já sabe o que tem acontecido há muito tempo, tá? Né? Entre essa briga entre Flamengo, Fluminense e contra o Vasco. A pedido de Fluminense e Flamengo, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, no Maracanã. A partida estava marcada para as 11 horas da manhã. A Justiça do Rio apontou que a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividades imprescindível. O Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda de ingressos, mas aguardava a decisão. O clube agora vai recorrer e afirma que não irá desistir de jogar no Maracanã. E disso a gente já sabe, né? O Vasco tem tentado prejudicar a dupla Fla-Flu há muito tempo. Ele sabe que o Flamengo jogou ontem contra o Grêmio no Maracanã. O Fluminense vai jogar no sábado, vai jogar na quarta-feira contra o Olímpia pela Libertadores. Eles sabem disso, eles estão fazendo isso para tumultuar e tentar prejudicar a dupla Fla-Flu de alguma forma. Eles sabem que se eles ajudarem a piorar o estado do campo, provavelmente isso vai prejudicar o Fluminense, porque a gente sabe que o jogo do Fluminense é bola no chão. O jogo do Olímpia é muito pegado, é bola, como a gente viu contra o Flamengo, eles jogam muita bola na área, jogo por cima do Olímpia, né? Eles buscam muito bola na área, esses cruzamentos, essas coisas assim. Então isso favorece demais o Olímpia. Então é óbvio que eles querem prejudicar o gramado do Maracanã para prejudicar o Fluminense. Isso é, como o próprio Mário Bittencourt diz, é fato público e notório, né? Vamos continuar aqui assim. Na decisão, cita ainda que existe outros estádios no estado do Rio de Janeiro, como o Newton Santos, em que o Vasco pode realizar a partida. Aí tem aqui a parte aqui, tá, da decisão. Aí tem aqui, continua a matéria. O juiz Mauro Nicolau Júnior, da 43ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tinha concedido na noite da última segunda-feira a liminar para que o Vasco jogasse contra o Atlético Mineiro, com nova decisão. O Vasco pretende recorrer ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, composto de 25 desembargadores. O caso vai ser sorteado entre um deles na manhã desta quinta-feira. Ou seja, gente, realmente vai ficar brigado. A gente não sabe qual vai ser a decisão desses desembargadores, né? Vai ser sorteado, então vai cair na mão de um deles. Então agora a gente aguardar a decisão final para que a gente vai saber no caso se o Fluminense vai ser prejudicado pelo jogo do Vasco ou não. A gente espera que, como a liminar do Vasco foi derrubada, que permaneça dessa forma, que não prejudique o nosso time nas quartas da Libertadores. Bom, vamos falar agora sobre a excelente notícia, né, que a torcida do Fluminense praticamente já liquidou todos os ingressos que estavam disponíveis para o jogo de quarta-feira que vem, né, da próxima quarta-feira contra o Olímpia, né, e provavelmente hoje já deve estar na casa de 60 e poucos mil ingressos vendidos. Vou estar trazendo a última atualização que teve no GE, tá? Que foi dia 14/8 às 7h12 da noite, tá? Então começa assim: Fluminense e Olímpia, 50 mil pessoas fizeram check-in. Veja informações sobre ingressos. O Fluminense abriu nesta quarta-feira os check-ins para a partida contra o Olímpia, do Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Aí tem dizendo aqui o dia do jogo, né? Isso tudo a gente já sabe, que é dia 24. A parcial das 1h de quarta-feira
divulgada pelo clube informava que 50 mil check-ins foram feitos até então. Aí começa aqui, né? Check-ins e venda online. A abertura de vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade: sócio, Arquiba 60, Arquiba Família, Maracanã Mais Família e Leste Raiz, pacote futebol. Aí começa aqui, né? Dia 16/8, quarta-feira, a partir das 10 horas, no caso de ontem, tá? Começou ontem. Arquiba 60%, pacote de jogos. Dia 17/8, quinta-feira, ou seja, hoje, começou hoje, às 10 horas. E depois o último plano de sócio Fluminense, Guerreiro, dia 18, sexta-feira, no caso amanhã, às 10 horas, que começaria, né? Mas no caso os ingressos já estão praticamente todos esgotados, excelente notícia, né? E provavelmente muitas pessoas aí já ficaram de fora, mas assim, infelizmente pelas pessoas que vão ficar de fora, mas ao mesmo tempo muito feliz para a torcida do Fluminense estar fazendo a sua parte, estar ficando do lado do clube e tem mostrado que todos nós acreditamos que o Fluminense tem muita chance de vencer essa Libertadores e a sua torcida está ao seu lado para que isso aconteça, tá? Aí continuando aqui, não sócio do Fluminense, torcida visitante, começar a venda no domingo, dia 20 às 10 horas, tá? No caso, mas isso vai acontecer porque os ingressos já estão praticamente todos esgotados, né? E tá dizendo aqui sobre a retirada de ingressos, informação importante aí para quem vai fazer retirada de ingressos. A retirada de ingressos é obrigatória para não sócios. Quem precisa efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada, portanto, documento oficial com foto, o CPF ou voucher do ingresso. O documento deve ser oficial, físico ou digital, em app, oficial do governo. Não será aceito fotos de documento. Os sócios que optarem por retirar os ingressos deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível. Não é aceita nenhuma declaração de terceiros para a retirada do ingresso de sócios. Ou seja, você que tem um tio, uma tia e vai pedir para retirar ingresso, o seu ingresso não adianta, porque é você, é sua própria pessoa que pode ir lá e fazer a retirada. A não ser que, por exemplo, o seu filho, né, você vai fazer a retirada para o seu filho e como você é responsável por ele, aí sim você pode estar fazendo essa retirada, tá? Compra de ingresso, também será obrigatório apresentar o CPF na compra, retirada do ingresso de qualquer tipo, inteira ou meia ou gratuidade. O documento deve ser oficial, físico ou digital. Como eu falei, né? Tem que ter, você tem que ser físico, digital ou então até mesmo nos aplicativos do governo, tá? Para ser aceito. Importante. Uma vez entregue, o ingresso passa a ser de total responsabilidade do torcedor, não cabendo ao clube qualquer tipo de reassimento em caso de qualquer incidente ou perda, tá? Então, depois que sai da bilheteria e entregue ao torcedor, o Fluminense não tem qualquer responsabilidade com o que pode acontecer após a entrega do ingresso ao torcedor, tá? Então, vou falar os valores aqui, mas a gente já sabe que quem conseguiu comprar já comprou e quem não comprou, infelizmente, vai ficar difícil, não consegue mais, tá? A não ser que você consiga talvez aí comprar com um cambista, mas eu não aconselho fazer isso porque a gente sabe que os caras metem muita mão e ainda corre o risco de você pagar um alto valor, chegar na catraca e o ingresso não passar, tá? Setor Sul, Arquiba 100, Arquiba Família, Maracanã Mais Família, pacote futebol, tá? Não paga nada por isso. Arquiba 60, pacote de jogos, R$ 72,00, Setor Sul. O plano Guerreiro é R$ 144,00. Leste Raiz, R$ 180,00. No Setor Sul, tá, gente? Inteira, 180. Meia entrada, R$ 90,00. Isso tudo no Setor Sul. Setor Leste, o Arquiba 60 em diante não paga nada. Leste Raiz, 150. Arquiba 60, pacote de jogos, R$ 60,00.
Plano Guerreiro vai pagar R$120 na leste inferior, inteira 150 e meia entrada R$75. Setor leste superior, como a gente já sabe, plano mais alto de sócio do Fluminense não paga nada. Leste raiz não paga nada. Arquiba 60, pacote de jogos, apenas R$36. Sócio Guerreiro, R$72. Para quem não é sócio, inteira 90 e meia entrada R$45. Setor Oeste, mais uma vez, Arquiba 60 em diante, não paga nada. Leste Raiz, 250. Arquiba 60, R$100. Guerreiro, 200. Inteira, 250. E meia entrada, R$125. Setor Norte, vamos lá. Mais uma vez, Arquiba 60 em diante, não paga nada. Arquiba 60, R$72. Plano Guerreiro, R$144. Leste Raiz, R$180. Inteira, para quem não é sócio, né? Inteira, R$180. Meia entrada, R$90. Setor Maracanã Mais, tá? São os lugares mais caros, mas você tem aquele buffet liberado para você, né? Só não é aceito bebidas, tá? Maracanã Mais, Maracanã Família, não paga nada. Quem faz parte desses planos, tá? Arquiba 60, Arquiba Família, Arquiba 60, Arquiba 100%, Arquiba Família, Arquiba 60%. Guerreiro, Leste Raiz, pacote de futebol, pacote de jogos, R$600, tá? Tá bem salgado, infelizmente. Inteira, para quem não é sócio, R$650. Meia entrada, R$362,50, tá? Importante, sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maracanã Mais Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Já os sócios dos planos Arquiba 60, Arquiba 100% e Maracanã Mais poderão comprar mais um ingresso no valor de inteira no mesmo setor. Tá? Informação importantes aqui pra gente. E gratuidade. Retirada antecipada em todos os pontos de venda. Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar... Eita, carrinho me atrapalhando aqui. Deverão portar comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF, tá? Então essas suas informações aí, eu sei que os ingressos estão todos esgotados, mas eu não posso estar deixando de trazer essa informação aqui no canal para vocês também, tá? Então agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente aqui para estar ajudando a gente, tá? E é isso. Eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.